Graça e paz, amada Igreja de Jesus Cristo. Que bom termos este domingo, dia 7 de junho, para celebrarmos ao Senhor neste culto vespertino e também celebrarmos a ceia do Senhor. Que nós possamos agora nos manter em comunhão, você na sua casa, eu aqui, cada família, para juntos celebrarmos a ceia do Senhor. E vocês, enquanto eu ministro daqui, vocês aí ministrarão uns aos outros a ceia do Senhor. E hoje eu quero continuar com os irmãos a mensagem que eu preguei do capítulo 24 de Mateus. Eu preguei 24, de 1 a 14. Mas dado o tempo que nós estamos vivendo, eu acho por bem pregar todo esse capítulo para os irmãos, expositivamente, para edificação, crescimento e segurança espiritual dos irmãos. Uma vez, por que nós estamos pregando esse tema? Porque tem surgido muitas falácias, muitos falsos profetas nesses dias, aproveitando este momento de pandemia para amedrontar as pessoas, e até alguns crentes estão indo nesta onda. E então nós vamos pregar e meditar nesse tema, que é um tema doutrinário da Igreja do Senhor, para edificação dos irmãos, para que os irmãos não tenham medo, os irmãos não tenham nenhum receio diante da vida e firmem na fé que tem na pessoa de Jesus e conheçam o que realmente Jesus disse concernente aos fins dos tempos, porque esse capítulo trata disso. Então, hoje seria a continuação da mensagem que eu preguei no dia 24 de maio, né? E foi o capítulo 24, dos versículos 1 a 14. Então, nós vamos estar meditando neste texto, em nome de Jesus. Queridos amados irmãos, Jesus continua falando de dois acontecimentos distintos. Primeiro, falando da destruição do templo e de Jerusalém, que aconteceria em 70 depois de Cristo, quando o general Tito, um general romano, invadiu a cidade e profanou o templo, e destruiu o templo, destruiu a cidade, e fez um verdadeiro genocídio entre os judeus. E enquanto Jesus fala com os discípulos sobre os temas dos últimos dias, ele também aproveita para falar do acontecimento mais próximo e dos acontecimentos futuros. Então, se nós vermos a súmula, né, um sumário deste capítulo 24, Jesus está falando da visão do porvir, daquilo que virá, né? Tempos difíceis e os últimos dias na terra. A visão do futuro, ele fala de Mateus 24, de 1 a 31. Né? A ruína da cidade santa, Mateus 24, 1 e 2, quando o general Tito destruiu o templo e a cidade. O escuro terror do cerco que aconteceu no ano 70 com o general Tito, Mateus 24, 16 a 22. O dia do Senhor, Mateus 24, 6 e 8. E também no 29, 31. A perseguição que virá, Mateus 24, 9 e 10. Ameaças à fé, Mateus 24, 5, 4 e 5. Mateus 24, 11 e 13. 26 a 26. A vinda do rei. Nós vamos encontrar em Mateus 24, 3, 14, depois 27 a 28. E a vinda do rei também em Mateus 24, 32 a 41, que seria uma outra mensagem. Por que falarmos desse tema? Porque é necessário que os irmãos conheçam a respeito das coisas do porvir, da escatologia, das coisas que virão acontecer, as quais Jesus preveniu os seus discípulos quando eles o perguntaram. Então nós vamos ler hoje 24, 15 a 31, e vamos meditar versículo por versículo para entendermos o que Jesus estava ensinando. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais.
não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntará os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor, em Mateus 24, 15 a 31. Ora, precisamos, como crentes em Jesus, saber bem das coisas do porvir. E Jesus não quis que o seu povo, os seus discípulos e a sua igreja ficasse desinformada. Pelo contrário, quando os discípulos se assentaram com ele e fizeram perguntas, ele respondeu as perguntas com muita firmeza e com muito cuidado, para que eles também não ficassem confusos. E ele começa dizendo, quando virdes o abominável desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Olha, o profeta Daniel profetizou, dizendo que aconteceria o que veio acontecer no ano 70, depois de Cristo. O lugar santo foi invadido. Em 168 a.C., já houvera uma coisa semelhante, quando um outro imperador profanara o templo e havia sacrificado uma porca no altar de Jeová. E agora Jesus está profetizando de algo que aconteceria só em 70 depois dele, quando também um outro general, seria Tito, que deveria profanar o lugar de culto deles e destruir a cidade santa deles, que era Jerusalém. Então, olha, é isso que Jesus falou, quando vis a abominação da desolação, que falou o profeta aí no lugar santo, né? Então ele começa a chamar a atenção, porque Tito entrou em Jerusalém em 70, profanou e queimou e destruiu o templo e destruiu também a cidade, o lugar sagrado dos judeus. E então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Foi o que fizeram os cristãos que estavam em Jerusalém. Segundo Flávio Joséfo, Tito cercou a cidade e depois recuou um pouquinho para voltar depois com toda a força e aniquilar a cidade. E os cristãos, sabedores dessa profecia de Jesus, fugiram para uma cidade que havia entre os montes e ficaram lá só os judeus. Criou-se até um grande ranço, né, e ódio dos judeus, porque os cristãos souberam e fugiram antes e não foram massacrados. Na época, criou-se muita inimizade entre os cristãos e os judeus também por causa disso. Porque os cristãos, sabendo que Jesus havia profetizado, quando viram aquele exército numeroso cercando Jerusalém, quando tiveram oportunidade, fugiram para um lugar montanhoso e lá se esconderam até passar aquele genocídio que aconteceu ali. E Jesus falou, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, foi o que fizeram os cristãos, né? Eles fugiram conforme Jesus já tinha avisado 40 anos antes a eles, né? E quem estiver sob o eirado, não desça tirar da casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai daquelas que estiverem grávidas e daquelas que amamentam naqueles dias. Olha, o historiador Flávio Joséfo, registrou que tal foi a fome durante o cerco de Jerusalém, que mães comiam os corpos dos seus próprios filhos, pois não tinham o que comer. As crianças morriam de fome e a mãe guardava o corpo do próprio filho para ter o que comer. E isso foi presenciado pelos soldados romanos, que ficaram assustados com aquilo, depois daquele genocídio.
Ora, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Tal seria o genocídio, a agressão que sofreriam os judeus naqueles dias, e sofreram. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então foi uma tragédia terrível que aconteceu com eles. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus estava falando de duas coisas, né? De dois eventos, do que aconteceria 40 anos depois daquela fala com os discípulos, no ano 70, e também, porque eles perguntaram sobre os tempos finais, falando da sua volta, do tempo um pouco antes da sua volta. Então Jesus mistura os dois assuntos enquanto conversa com eles. É como se a gente estivesse falando, conversando uma conversa com os amigos, que vem o assunto futebol, depois vem a criação de filhos, porque eles estavam conversando amistosamente e Jesus ensinando para eles algumas verdades, porque Jesus fazia as coisas de uma forma muito didática. Então vejam, irmãos, sinais e prodígios feitos falsamente por filhos do diabo e enganadores. A maioria dos incautos dirão, só pode ser obra de Deus, né? Assim, não é assim que a gente vê hoje, muitos falsos profetas fazendo sinais e prodígios e as pessoas fazendo fila, né? Já hoje temos visto isso acontecer em templos, cruzadas desses missionários televisivos, né? Em romarias, e até através de médiuns incorporados, né? As pessoas fazem... enchem ônibus, lotam ônibus para ir atrás dessas pessoas para serem curados e dizem que é obra de Deus, só pode ser obra de Deus. Jesus falou, não vá, não siga tais pessoas, porque é engano. O diabo também, ele não é todo poderoso, mas ele sabe enganar, ele sabe tapear pessoas e os humanos, como ele tapeou a própria Eva, né? E a enganou, distorcendo a palavra de Deus lá no Éden. Vede que vou-lo tenho predito. Então Jesus fala, olha, vocês só vão ser enganados se quiserem. Eu estou predizendo isso a vocês, estou prevenindo vocês. Só será enganado então quem não crê ou quem não leva a sério a palavra de Deus. Jesus não nos deixou desinformados, irmãos. Pelo contrário, ele procurou fazer tudo para que os seus estivessem, através da sua santa palavra, da Escritura Sagrada, bem informados. Então, se um cristão... Se um crente é enganado, por que é? Porque não está se atendo à palavra. Está dando ouvido a profetadas por aí, a fake news. Agora os profetas também estão usando os fake news, né? Porque agora tem internet e pega um texto da Bíblia, distorce e faz um medo nas pessoas. Que as pessoas já até me mandaram dessas profecias para mim analisar. E o negócio é feio. E eles falam com a voz doce, amável, como se fosse um cristão verdadeiro e amedrontando as pessoas, né? Então Jesus falou, vede que eu vou tenho dito, ou seja, eu já vos preveni. Então não vá na onda, não saia atrás de tais falsos profetas, falsos cristos. E, portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Então é engano, manipulação de massa e indução ao erro e às vezes fatal. Muitas pessoas, seguindo falsos profetas, têm destruído as suas vidas, destruído sua família e coisas semelhantes. Eu mesmo já discipulei pessoas que, por um tempo, foram enganados por falsos profetas, que eles tinham casa, venderam tudo para dar para aquele falso profeta. Depois foram morar numa fazenda que disse que ia ser tudo em comum e começou seus filhos serem espancados, abusados lá, e ele saiu daquele lugar correndo para começar a sua vida do zero. E graças a Deus que ele foi para a igreja do Senhor e nós o acolhemos, eu o discipulei de novo e ele foi de novo introduzido na igreja. E hoje esse irmão e essa família é uma bênção em uma das igrejas nossas, em Santa Luzia. E ele foi enganado por um falso profeta. E fez uma proposta que eles vendessem tudo, dessem a ele as coisas e iriam... instituir uma comunidade diferente, onde todos teriam tudo em comum, viveriam numa fazenda, e nada disso aconteceu, tudo deu errado. E aquele irmão perdeu boa parte do tempo da sua vida seguindo aquele falso profeta. Então, cuidado, irmãos, cuidado. Olha,
engano, manipulação de massa, né? Indução ao erro, e pode ser fatal. Eventos também hoje, shows religiosos estão na moda visando uma programação que visa glorificar um grande cantor gospel, um grande pregador, um homem show, que está pregando uma mensagem diferente, que não é igual aos outros pregadores, que não é igual às outras igrejas, e as pessoas gostam de novidades. Cuidado, cuidado. Olha, porque assim como o relâmpago sai do Ocidente e se mostra sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Olha que coisa séria. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Jesus falou que quando ele vier, todo olho verá. É isso que ele está dizendo. Então não precisa ficar seguindo palpite errado dos outros, falsos profetas, falsos líderes, não. Vamos todos para o monte que Jesus vai descer lá. Há uma seita muito grande evangélica, aliás duas, né, que são das maiores seitas no Brasil, que esse grupo, alguns anos atrás, né, eles se juntaram, diz que Jesus ia voltar, tinha marcado a data, e foram para um monte esperar Jesus voltar, Jesus não voltou, aí eles se dividiram e fizeram duas seitas, né? Duas seitas grandes, uma delas é uma que sempre bate porta em porta nas casas, dizendo que está pregando Jesus, e negam que Jesus seja Deus, plenamente Deus. Olha que coisa interessante, cuidado, né? Quando Jesus voltar, ele não vai avisar, ele falou que será como ladrão. Ladrão avisa quando vai arrombar a sua casa? Não. Então, o dia que ele vier, só Deus sabe. Ele falou, nem eu sei, nem os anjos, só o Pai sabe. E aqueles irmãos dessas duas seitas marcaram a data, foram para o monte, Jesus não voltou. E uma das seitas que ficaram, né, uma das suas profetisas, profetizou que não, Jesus veio sim, mas veio só em espírito, só em secreto, para justificar o erro que eles tinham cometido. Ainda tem esse problema, as seitas, né? Eles nunca admitem que estão errados, eles sempre distorcem um pouquinho as coisas para facilitar o lado deles. Olha, cuidado, Jesus está falando, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então será pleno, ele virá e todo olho verá. E ele diz, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Jesus, então, volta a falar de novo sobre o tema da destruição de Jerusalém, né? Porque ele estava falando de dois assuntos e aqui ele, então, volta ao tema de como seria a destruição. Olha, o abutre e águia são às vezes esse texto, às vezes em algumas traduções, é águia, né? A águia era o símbolo e estandarte do exército romano que se juntou ali em Jerusalém para destruir o templo e a própria cidade, né? E fizeram ali uma carnificina, né? Um genocídio tremendo contra os judeus. Tudo que Jesus profetizou, nos detalhes, se confirmou. Toda a profecia dele, né? Até o símbolo do exército que se ajuntou para destruir Jerusalém e destruir o templo, né? Então ele falou, onde estiver a águia ou o abutre, aí se ajuntarão, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias ou os abutres, né? E o símbolo e o estandarte do exército romano que invadiu e destruiu o templo de Jerusalém era o símbolo da águia, né? Então olha que coisa interessante. Então Jesus, toda a profecia que Jesus profetizou a respeito do que ia acontecer, aconteceu plenamente, cabalmente, literalmente. E o texto continua, versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, não se dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes serão abalados. Jesus voltou a falar daquele dia que eles queriam saber da sua volta, né? A tribulação daqueles dias, ou seja, os dias da sua volta. Então ele falava de um assunto, falava de outro, né? Por certo, enquanto ele falava, alguns perguntavam um detalhe e ele respondia, né? Então, olha, tragédias, crises mundiais, guerras, epidemias, sofrimento, corpos celestes serão abalados, astros, cometas, asteroides, etc. Não se assuste. Você já está avisado se você crê na palavra de Deus, se você crê em Jesus. Apegue-se à sua fé em Cristo. Você está seguro, estará seguro, guardado pela fé em Jesus. Há um hino que nós cantamos isto.
Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Então, quem tem fé em Jesus não precisa ter medo de ameaças ou de coisas do porvir. O seu futuro está garantido, a vida eterna em Cristo Jesus. Você reinará com Cristo eternamente. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Mais uma vez, todo olho verá. Todo olho verá. Cuidado, há grandes seitas, né, que dizem que Jesus já veio em segredo, como já falei, ou em espírito, né? Cuidado com essas seitas, né? Há outras seitas que o líder se diz a reencarnação de Jesus. Há uma seita lá na Coreia que provocou grande contágio de coronavírus lá na Coreia do Sul, cujo líder se diz a reencarnação de Jesus. E ele foi a sua seita que provocou um índice imenso de mortes nessa pandemia lá na Coreia do Sul. Ele se diz a reencarnação de Cristo. Então ele, o pastor daquela igreja, aquela seita, é o próprio Cristo. Mas Jesus falou, olha, todo olho verá, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Olha, você e eu, se é salvo, se somos salvos, os escolhidos, o próprio Jesus os ajuntará para si. Ele mandará os seus anjos para nos ajuntar. Então, pastor, mas o dia que Jesus voltar, se eu estiver dormindo, eu vou. Se eu estiver trabalhando no alto forno, eu vou. Nós não sabemos o dia nem a hora. O Senhor sabe, o Senhor ajuntará os seus. É aqui que Jesus falou, os seus anjos, ele dará aos seus anjos, porque ajunte os seus escolhidos. Ele te conhece. Você tem o passaporte, né? O passaporte nosso é com visto permanente e já está garantido. O dia que Jesus morreu na cruz para te salvar e você creu e confessou Ele como seu Senhor e Salvador. Você já tem um passaporte com visto permanente garantido para o céu e para a eternidade, para reinar com Cristo. Amém? Isso é maravilhoso demais. Jesus fala, olha, o Filho do Homem verão o Filho do Homem e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Então, não se preocupe. Pastor, mas se eu estiver trabalhando, se eu estiver em casa dormindo, será que Jesus não vai deixar para trás? No meio evangélico tem de tudo, né? Tem a teoria dos deixados para trás, que é um outro ramo da escatologia. Se você quiser assistir o filme, assista, mas cuidado, porque interpretações existem 1000 sobre a escatologia, né? Aqui Jesus fala de uma forma bem direta e objetiva. Os seus anjos ajuntarão os seus. Então, se você é de Jesus, não importa onde você estiver naquele dia, não importa o que você esteja fazendo, os anjos chegarão até você e dirão, olha, o Senhor te chama para reinar com Ele. É maravilhoso demais essa convicção que você pode ter, que eu posso ter em Cristo Jesus. Então, os salvos serão juntados pelo próprio Cristo a Ele. Então, não se preocupe. Eu estou pregando esse capítulo 24 já a segunda mensagem para que você, diante dessa pandemia, que está todo mundo em casa, então tanta gente inventando coisas para falar, mandando pela internet profecias e profetadas de tudo que é jeito, todo tipo de interpretação da Bíblia e confundindo a cabeça de muita gente. Volte para a palavra. Você tem a palavra. Leia de novo o capítulo 24. Analise se você tem um comentário bíblico. Leia os comentários bíblicos, né? Se você tem uma revista Escola Bíblica que trata desse assunto, releia lá a sua revista Escola Bíblica Dominical que fala sobre a volta de Jesus, para você não ser confundida, não ser confundido, meu amado irmão, minha amada irmã. Olha, recapitulando o capítulo 24, desde os versículos anteriores, por exemplo, no versículo 13, Jesus adverte quanto à firmeza no Evangelho e na palavra de Deus, fala da esperança dos salvos e afirma a segurança e a recompensa dos salvos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Então, é perseverar, é não só começar a servir a Jesus, mas perseverar até o fim. E no versículo 14, que nós já pregamos sobre ele anteriormente, Cristo finaliza relembrando
da contínua perseverança e perseverante comissão que a igreja tem no mundo. Ele falou, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, enquanto somos igreja, continuemos vivendo a vida cristã, na presença do Senhor, em comunhão uns com os outros, em amor aos irmãos, em amor às pessoas. É uma vida santa, uma vida consagrada a Ele, pregando este evangelho, porque esse evangelho precisa ser pregado até o fim, até o último dia. Haverá pessoas pregando este evangelho, até o dia que Jesus resolver voltar. Quando o Pai falar, vai filho, busca o meu povo, nós estaremos pregando esse evangelho. Todos que estiverem vivos naquela ocasião estarão pregando este evangelho. É isso que Jesus falou. Então, irmãos, temos a palavra de Deus, nessa palavra de Deus, uma advertência a todos, né? Pense bem, amigo, amiga. Responda, você crê em Jesus? E a sua palavra mesmo? Você já arrependido, já o confessou como Senhor e Salvador da sua vida, um Salvador pessoal? Porque sua mãe não pode salvar você, porque ela é crente ou porque ela é uma cristã. Seu pai não pode salvar, cada um terá que dar conta de si. Você tem que tomar essa decisão, né? Você já está aguardando a vinda de Jesus com tranquilidade, com paz, sabendo que você está salvo, está salvo? Ou para você, todo e qualquer caminho, toda e qualquer religião leva a Deus, o que importa são as intenções, né? A Bíblia já diz que não é bem assim. E a própria vida e até a linguagem popular já diz que de bem intencionados o inferno já está cheio, né? Então, você tem que vir para Jesus. Venha para Jesus, creia. E arrependido, arrependida, confesse a Ele como Senhor e Salvador ainda hoje. Porque hoje é dia de salvação. Você confessando a Ele, você terá os seus pecados perdoados, você será nova criatura. Estará sendo preservado para aquele dia final, para reinar com Cristo. Veja bem o que Jesus pregou e ensinou. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entra o juízo, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Então quem está salvo, está seguro. Por isso não precisa ter medo do futuro. Veja, irmãos queridos, a vinda do Senhor será repentina. O Senhor não marcou dia e hora, como às vezes alguns falsos profetas fazem de ocasião em ocasião pelo mundo. Ninguém pode especular o dia e a hora. Esteja atenta, irmã, esteja vigilante, não siga os falsos profetas e mercadores da fé, não dê ouvidos a todo vento de doutrina, profecias e eventos religiosos aí. Não gaste tempo com isso. Você pode ser enganada, ser enganado. Você, irmão, de fato, está seguindo a Jesus Cristo, a Cristo mesmo, ou a seitas, ou religiões, ou a líderes religiosos. Você pode dizer que deste caminho você não desiste mesmo? Não volta atrás? Ou qualquer oferta melhor, ou qualquer outra oferta melhor, você deixa Jesus e deixa a igreja. Você está firme, cheia e cheio do Espírito Santo, exercitando os dons do Espírito, meditando a palavra, santificando sua vida, praticando e testemunhando o Evangelho, confiante, esperançoso, seguro e sem medo. É uma reflexão para você, irmão, irmã. Que Deus abençoe a sua palavra. Que Deus, pelo seu Espírito, convença hoje os corações para a salvação e para a edificação da sua igreja. Amém? Nós vamos estar também celebrando hoje a ceia, juntamente com os irmãos que estão aí em casa neste momento. E nós vamos cantar um hino 142 do Cantor Cristão. Depois nós estaremos juntos celebrando a ceia. Mas antes eu quero orar, consagrando os elementos aqui, e você consagre aí também na sua casa os elementos para vocês ministrarem uns aos outros aí neste momento tão solene. Amém? Eu quero consagrar aqui tudo que nós vamos fazer ao Senhor, né? Porque tudo é para a honra e para a glória dele. Aqui está o pão, aqui está o suco de uva, fruto da vide, e nós vamos consagrar. Senhor, nós consagramos tudo aqui ao Senhor,
para louvor e glória do Senhor. Em memória de Ti, queremos comer dessa ceia, comer do pão e beber do cálice, em memória de Ti, pelo Seu corpo que foi dado por nós na cruz, pelo Seu sangue derramado ali na cruz, Senhor. Te louvamos por tão grande amor com que o Senhor demonstrou por nós ali na cruz, para nos salvar. E queremos celebrar, anunciando a Tua morte até que o Senhor venha, Senhor. Ser engrandecido na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo, que agora em cada um na sua casa estará ministrando a ceia uns aos outros. Que o Seu nome seja glorificado, que o Senhor nos renove com o Teu Espírito, renove a alegria da salvação, renove em cada serva a disposição de testemunhar, de ganhar parentes, amigos, vizinhos, colegas para Cristo, de cumprir a missão que o Senhor nos confiou, de ir e fazer discípulos. Também o Senhor nos chama à santificação, que nós possamos viver uma vida coerente com o Evangelho, uma vida digna do Teu Evangelho, para que não venhamos vilipendiar o Teu nome santo, Senhor, mas engrandecê-lo, porque o sacrifício que o Teu Filho fez por nós na cruz é imensurável, Senhor. Queremos celebrar em memória dele, para o louvor da Tua glória. No nome de Jesus abençoamos os elementos aqui. Amém e amém. Vamos cantar o hino 142 do cantor cristão. Pão da vida, pão do céu, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, sangue que Jesus derreteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Vem Jesus me abençoar, enche-me de Ti, Senhor, pois almejo Te servir e Te honrar, meu Salvador, pois almejo Te servir e Te honrar, meu Salvador. Bendito é o nome do Senhor. Em 1 de Coríntios, capítulo 11, nós estaremos meditando no que Paulo fala a respeito da celebração, quando ele ensinou a igreja como celebrar este momento solene, este memorial ao Senhor. 1 de Coríntios, capítulo 11. Se você quiser acompanhar aí com a sua Bíblia, enquanto você vai ministrar também aos seus aí na sua casa, 1 de Coríntios, capítulo 11. É maravilhoso esse texto, porque o Senhor quer nos instruir, através de Paulo aqui, sobre como celebrar este memorial. Comer do pão, beber do cálice, em memória do Senhor. Olha que coisa que Paulo fala aqui. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, faz isso em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice,
dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Então, abaixa a sua cabeça, vamos ter um momento de oração silenciosa para nós fazermos esse autoexame. Faça agora para você participar da ceia dignamente. Senhor, que nós não venhamos tomar parte dessa ceia indignamente. Perdoa-nos os pecados, renova-nos e firma a nossa vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aceita de nós agora o louvor e a adoração e essa celebração em memória de Ti, para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Então, o texto diz que o Senhor falou para examinar e cada um tomar parte desse memorial, né? Nós te damos graças, Senhor, por participarmos deste memorial e queremos agora participar em memória de Ti, pelo seu sacrifício feito ali na cruz, por todo o Teu povo, por toda a Tua igreja. Bendito seja o nome do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Diz o texto que, tendo dado graças, partiu o pão e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso toda vez que o comerdes, em memória de mim. Em memória do Senhor. Queridos e queridas, aí na sua casa também. Ministre um ao outro agora e comamos do pão. Diz o texto também que, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória do Senhor, pelo seu sangue derramado naquela cruz por nós, bebamos do cálice. Bendito é o nome do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio santo de sermos tua igreja. Senhor, sonhamos que muitos amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, de escola, também um dia estejam conosco, em memória de Ti, celebrando a ceia, como membros da Tua igreja, como santos do Senhor. Ajuda-nos, como Teu povo, a testemunhar deste Evangelho, a tempo e a fora de tempo, no poder do Espírito Santo. Renova os dons da Tua igreja, renova o amor e o primeiro amor, para pregarmos o Evangelho com mais intrepidez, com mais coragem, com mais fidelidade, com mais zelo e com a nossa própria vida, uma vida exemplar, uma vida digna do Teu Evangelho. Abençoa toda a Tua igreja, para que em breve tenhamos muito mais pessoas celebrando conosco a ceia do Senhor, com gratidão por tão grande salvação, pelo seu sacrifício feito ali na cruz para salvar os homens, Senhor. Queremos celebrar e anunciar a morte do Senhor até que o Senhor venha. Maranata, vem, Senhor Jesus. Eu quero despedir os irmãos com a bênção apostólica e lembrar os irmãos, quarta-feira nós temos nosso culto de oração. Antes das 17 horas, mande os seus pedidos. Amém? Senhor nosso Deus, te louvamos por esse dia que pudemos celebrar juntos a ceia do Senhor, mesmo neste momento de distanciamento, cada um na sua casa, ministrando uns aos outros. Sabemos que Tu és um Deus zeloso e o Senhor está no controle da história, que em breve passará essa pandemia e poderemos estar todos juntos na Tua igreja, louvando e bendizendo o Senhor e celebrando o Senhor em comunhão uns com os outros. Mas não deixamos de estar em comunhão, porque seguimos um só Deus, um só Pai de todos, um só Espírito. Estamos unidos, na verdade, em Cristo, Senhor. Sustenta a Tua igreja nesse momento difícil. Ensina-nos a te servir melhor, também servir o nosso próximo, Senhor. Ó Deus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu amor, Pai bendito, as doces consolações do Espírito Santo sejam com o Teu povo espalhado em toda a face da terra, toda a Tua igreja. Abençoa conosco também toda a obra missionária, para que o Evangelho chegue a todo o povo
tribo, nação e língua, Senhor, que o Senhor possa vir buscar a tua igreja. Também agora queremos te suplicar, ó Deus, e clamar ao Senhor por misericórdia diante dessa pandemia, para que o Senhor faça cessar o quanto antes essa epidemia, essa pandemia no Brasil e no mundo, Senhor. Também te pedimos pelos governantes para que tenham juízo e tomem as medidas corretas para o nosso povo. Livra-nos neste momento, Senhor, de qualquer distorção, de qualquer decisão errada que possa causar mais dano ao nosso povo, Senhor. Eu te louvo pelo que tu és, teu poder, tua glória, teu senhorio sobre toda a história. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém.